você já começou a namorar, você já reparou que sempre aparece aquelas pessoas com aqueles conselhos, com aquelas dicas clichês e que na verdade não fazem muito sentido, na verdade te deixa muito ansioso? Na verdade, muitos desses mitos são mentira e é isso que a gente veio aqui te contar hoje. Mas antes da gente entrar no tema, não se esqueça que hoje é o Dia Nacional de se inscrever no Santa Carona. E por isso a gente preparou uma live super especial hoje às 9 horas aqui no YouTube com o Padre José Eduardo e o Gil Motto, onde a gente vai falar sobre a unidade dos católicos. E cara, vai ser fera. E sem falar da super mega surpresa que a gente já tá preparando há vários dias pra vocês, que a gente vai te contar hoje nessa live. Então, reforçando, às 21 horas eu estamos com um encontro pessoal com você, porque a gente tem uma coisa muito importante para que vocês fiquem sabendo, beleza? Hoje, 9 horas da noite. Bom, o fato é que quando você tá namorando, sempre vai aparecer alguém pra te contar uma historinha. Ou é um conselho, ou é partilhar um trauma, é um desabafo. E muitas vezes você tem que saber separar isso pra não prejudicar o seu relacionamento. Eles vão criar um monte de histórias pra te dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Algumas ajudam, algumas não. E na grande maioria das vezes, elas vão te atrapalhar. E hoje nós vamos listar as principais, aquelas que você tem que fugir, porque na verdade, quem tá te falando isso tá te enganando. E talvez você fale isso pra você mesmo. Talvez pra criar uma esperança, sei lá. Então, vem comigo. Primeiro deles, casa que melhora. Gente, vem cá. Se é na fase do namoro, que é quando vocês estão se conhecendo, que é a fase onde é cheio de amorzinho, cheio de tiriri pra cá, tiruru pra lá, a pessoa demonstra os seus defeitos, vocês conversam, tentam resolver e ela não resolve ou nem demonstra teu interesse de melhorar, você acha que realmente só depois do casamento isso vai melhorar num passe de mágica? É claro que não! O relacionamento é como se fosse uma peça de teatro. O namoro, ele é um ensaio. É um momento pra você descobrir os defeitos, corrigir esses defeitos, ver o que tá bom, o que não tá bom e ver se dá pra ir pro ar ou não. Agora, a peça já com o público é pra valer, é o casamento. Então, se você não consegue melhorar alguns pontos cruciais no período do namoro, não tenha a ilusão de que vai melhorar quando você for casar. Porque quando a coisa for pra valer, é geralmente nesse momento que as coisas pioram, os defeitos eles afloram mais. Mas eu quero deixar uma coisa clara, você tem que saber diferenciar o que é um problema grave que vai te impedir de namorar e o que são defeitos que vão te carregar pro resto da vida. Afinal de contas, o seu parceiro nunca vai ser perfeito. E pra falar a verdade, esse tipo de problema você que tem que identificar dentro do seu coração. O que você aceita e o que você tem certeza que precisa ser melhorado antes de vocês entrarem no altar. Lembrando também que não é só os defeitos que vão aparecer com maior intensidade, mas também as qualidades, né? Então tem o ponto positivo e tem um ponto negativo. O importante é que antes do casamento vocês têm que conversar e colocar tudo às claras e chegar a um consenso. É como se o casamento fosse um sal na comida. Ele vai aflorar aquilo que o ingrediente tem de pior ou de melhor. Pra você é do mesmo jeito. O casamento vai aflorar o que vocês têm de qualidade e defeito. Mito 2. Reza que melhora. Gente, é claro que nós sabemos o poder da oração, que a oração é extremamente importante na nossa vida e que se a gente não rezar, a gente não sai do lugar. Só que tem um outro ponto importante. A pessoa precisa estar de coração aberto. Se a esposa reza para o marido ou o marido reza para a esposa, aquele que está recebendo a oração, ele tem que ter o coração aberto para aquela melhora de vida, aquele ponto específico que ele precisa melhorar. Então reze, mas não espere que Deus vai curar e vai melhorar essa pessoa, porque ela não vai. O problema não é rezar, você tem que rezar por quem você ama e faz parte do namoro, a gente já falou isso no vídeo passado. Só que aqui o problema é a pessoa que acha que só rezando melhora e aí não conversa, não apresenta o problema, não tem diálogo no namoro. Entenda uma coisa, quem tá namorando são vocês, não é Deus que tá namorando, entendeu? Então você tem que rezar, pedir ajuda dele, mas é você que tem que fazer alguma coisa também. Conversar, apresentar um problema, ter umas DR. Então é um trabalho em conjunto. Deus faz a parte dele e você faz a sua, sacou? E lembrando que na abordagem do problema é importante que você seja carinhoso, que você queira realmente melhorar o outro e não somente jogar na cara quais são os defeitos. Então não adianta nada, o Senhor abençoa meu marido para que ele melhore, tarará, tarará. Ah, seu vagabundo, você não faz isso, você não faz aquilo. Então, gente, reza e faça a sua parte também. É um trabalho em conjunto, lembra do que eu falei? Então se você pede pro Senhor curar o seu marido, mas na hora de falar, você fala
de qualquer jeito, na verdade você está atrapalhando Deus, prestou atenção, você está pedindo ajuda para Ele e no fim das contas você está sendo talvez o maior problema para que Deus possa fazer o que Ele precisa fazer. Problema número 3, e esse, cara, todo mundo já cometeu e eu quero que você fique ligado enquanto você está namorando para você não cair nesse erro. É fato que todo mundo que tá namorando sonha e imagina a casa dos sonhos, o casamento dos sonhos, com tudo perfeito, com milhares de pessoas participando. É normal, sonhe mesmo, vale muito a pena. Só que você tem que ter em mente que isso não é o principal. O principal é o sacramento. Se você estiver pensando no casamento, o importante é o sacramento, é vocês estarem juntos, as famílias se unirem. E na casa de vocês, o importante é vocês terem um lar, terem um trabalho para sustentar a família. E isso é o essencial, gente. Não fica colocando que tem que ter todas essas mirabolantes no seu relacionamento ou no seu casamento. Não deixe que isso seja o principal, porque na verdade isso é totalmente negociável. Para exemplificar, eu vou dar um exemplo no casamento e da vida conjugal. Tem pessoas, principalmente as mulheres, que quando ficam noivas começam a almejar o casamento da Kate Middleton para elas. Não é problema você querer ter o casamento dos sonhos, o problema é você condicionar a cerimônia a isso. Então, se você não casar com toda a pompa, com toda a festa, com tudo que você imaginou e com um unicórnio rosa cintilante entrando com você na igreja, você não vai casar. Esse é o problema. Você tem que sonhar dentro do possível. Na verdade, você tem que sonhar, mas tem que ter no coração que só vai se executar aquilo que é possível. E o importante não são a decoração, a festa, o vestido. O importante é o sacramento. O resto tem que caprichar, mas ele não é essencial. E com relação à vida conjugal, aí é o homem que costuma vacilar bastante, porque ele começa a imaginar, não, que quando a gente casar a gente vai ter uma casa com um sobrado e um quintal, e eu vou ser concursado público, e ela vai ser diretora de uma empresa, e nós vamos viver bem, e nós vamos ter 7 filhos, e não sei o quê. E você tem que lembrar que, na verdade, a vida real ela é um tanto complicada. A vida real é a arte do possível. E você vai perceber com o tempo que talvez o que você planejava não vai ser exatamente como você queria. Eu, por exemplo, adoraria ter uma casa no Canadá com vista para o mar, mas não é a nossa realidade. A gente tem que viver aquilo que é possível pra gente. Senão você vai se frustrar e vai levar o teu casamento por água abaixo por causa de coisas que não são essenciais. Lembrem de Saint-Exupéry que dizia no Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. E o quarto e último mito é: só vou me casar quando estiver preparado. Ai, esse tem muita gente que conta. Esse é clássico, né? Por todo mundo, é uma das perguntas que a gente mais recebe no canal. É verdade que a gente precisa ter um trabalho para sustentar a família, que a gente precisa ter uma casa para morar, que a gente precisa ter um certo nível de certeza de que é aquela pessoa que a gente quer viver o resto da vida, porque afinal de contas é o casamento, e casamento é uma vez na vida. E querer esses planos não tá errado. Você pode sim querer ter um mínimo de preparação, só que às vezes as pessoas colocam antes do casamento metas que devem ser colocadas depois. Então, para eu casar, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que estar formado, eu tenho que ter um emprego que me paga muito bem. Isso são metas pós-casamento, entendeu? Não é antes do casar. Você não pode querer o casamento já com felizes para sempre. E sem contar que sempre vai ter alguma coisa que você vai querer resolver antes de casar, sempre. Não tem jeito. E aí vem aquela conclusão básica de tudo. Você nunca vai estar preparado para casar, mesmo que você cumpra todas as metas que você colocou na sua cabeça. Então para com esse negócio de eu só vou casar se eu tiver preparado para isso, porque você nunca vai estar. A única coisa que tem que estar preparada é o relacionamento de vocês. Vocês têm que dar certo um com o outro. O resto vai resolvendo com o tempo. Eu lembro que quando a gente se casou, a gente tinha casa, mas faltava um monte de coisa aqui em casa. A gente ficou vários meses sem mesa, sem sofá. A gente não tinha sala. A nossa sala era vazia. Você entrava no apartamento, parecia que tava para alugar, basicamente. Sim, mas a gente foi tocando e foi construindo junto. E a gente tá construindo junto até hoje. E a gente vai continuar construindo até o dia que a gente for morrer. Então isso é normal, gente. O importante é vocês
E engraçado, essa é uma ideia que a gente começou a ter quando a gente já estava se preparando para casar, que a gente quer construir junto a nossa vida. Chegar com tudo pronto é a realidade de pouquíssimos casais, fala em questão de estrutura de casa e etc. Então é importante vocês quererem construir juntos. Isso é maravilhoso, isso une muito o casal. E o maior problema disso é o seguinte: se você prolongar demais, você corre o risco de ter um namoro muito longo, mas muito extenso. E conversando com o nosso diretor espiritual, que inclusive é canonista e cuida da parte da diocese de nulidades matrimoniais, ele contou pra gente que o número de casos de nulidade matrimonial que acontece com pessoas que tiveram namoros muito longos é muito maior. Então, quando você namora muito tempo, você tá correndo o risco de ter um casamento que nunca existiu. Olha que coisa horrorosa. Então, é bom você ter preparado só o relacionamento de vocês. O emprego, a casa, o cachorro, os filhos, isso aí vem depois. Os filhos, principalmente, deveriam vir depois do casamento. E você que nos conhece há muito tempo, caroneiro raiz aí, deve estar pensando assim, nossa, mas vocês namoraram 9 anos e estão falando que não pode namorar, não pode ter namoro longo? Gente, a gente começou a namorar, eu tinha 14, ele tinha 16. Então, a partir do momento que a gente teve a mínima condição, a gente casou. E a gente não casou, velho. A gente casou na idade certa. O negócio é que a gente começou a namorar muito cedo. Não dá pra gente ter casado com 17 anos, né? Aí vai vir os tradicionais, não, tem sim. Não tem, tá? Se você tem 17 anos, eu te indico, espera mais um pouquinho. Mas se você tem 30, eu acho que já passou da hora. Mas mais importante do que a idade é você encontrar a pessoa certa, entendeu? E construir um relacionamento sólido com essa pessoa. O resto vem em segundo plano. Agora conta pra gente, pelo menos um desses mitos alguém já falou com você. Comenta aqui embaixo, conta pra gente qual que foi. E coloca no comentário também em qual deles você já caiu. Ou talvez você já estava acreditando nele agora e estava, nossa senhora, prestes a cometer erros gravíssimos no seu relacionamento. E se você acha que tem outros mitos, outras conversinhas que chegaram pra você, conta pra gente aqui. E não se esquece que hoje, 9 horas da noite, eu tenho um encontro com você, com o Padre José Eduardo e com o Gil Mota, pra gente falar da unidade dos cristãos e também pra anunciar pra você uma coisa muito importante que você não pode perder. Então eu te encontro 9 horas da noite aqui no canal. Quem é inscrito vai ser avisado quando a live começar. Se você tá inscrito, beleza. Se você não tá inscrito, corre e se inscreve pra você não perder isso. E não esquece de curtir esse vídeo se você gostou. Pô, ajuda o canal que a gente aqui tá gravando, fazendo umas paradas tudo. Só curte e se inscreve, fechou? Beijo no coração. E tchau!